Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa unidade 1 e hoje a gente vai falar da evolução do pensamento econômico mundial. Vamos falar um pouquinho de como é que a economia se evoluiu como ciência nos últimos 3, 4 séculos, tá? Vamos começar. Então, até 1776, né, a economia ela integrava o ramo da filosofia social, da moral e da ética. Não era ainda uma ciência sistematizada. Isso somente foi possível após 1776, né, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Nesse livro, ele sistematiza todo o pensamento econômico daquela época. Ele traz à tona, né, a visão científica da economia. Ele é considerado por muitos como o pai da economia, ele que começou toda a economia como ciência. A gente pudesse traçar aí uma evolução histórica bem resumida, né, dos principais pensamentos econômicos nessa época, a gente começa lá no século XV até o século XVIII, época do mercantilismo, aí, representada pela época das grandes navegações, né, dos grandes impérios, das conquistas de Portugal, de Inglaterra, né, da Espanha, conquistando novos territórios aí, seja na África, na Ásia, na América Central, na América do Norte, né, na América do Sul. Então, esses grandes impérios europeus, eles começam a dominar o mundo, né, e acumular riquezas, e o seu poder aí, a sua relação econômica estava muito vinculada a esse poder do metal, do ouro, né, e desse comércio mundial que eles começaram a instituir com essas grandes navegações. E nessa época, assim, não existia muita separação entre agentes econômicos e governo e Estado, né? Era o rei, né, o Estado, dominando toda a economia. Era uma coisa só, uma coisa única, né? E era muito estimulado pelas guerras, pelas conquistas, porque quanto mais ele ganhava, quanto mais guerras você ganhasse, quanto mais batalhas você vencesse, né, você teria mais dinheiro, mais moeda, mais ouro, mais metais preciosos, e com isso você tinha mais poder. Isso foi, assim, não era uma economia como uma ciência toda sistematizada e trabalhada, mas também já era uma relação econômica existente naquele momento. Depois, no século XVIII, vem a fisiocracia, né, é uma escola de pensamento francesa, muito ligado à terra, à lei natural das coisas. Nessa época, a terra é um dos bens mais importantes, ou seja, era o bem mais importante, né? Ter um pedaço de terra, ter terra, era sinônimo de riqueza, de prosperidade. Então, quem tinha mais terra tinha poder, tinha importância. E começa a nascer nessa época a escola de pensamento ligada à natureza, ou seja, como se fosse uma lei natural. Eles explicavam que a economia funcionava assim como o sol nasce, assim como as árvores crescem, também a economia regia uma nação. Né? Não era, eles acreditavam muito nessa lei da natureza e a esse pensamento para a economia. E em 1776, como a gente já tinha falado, né, começa a economia clássica, os economistas clássicos, né? Com a obra de Adam Smith começa aí um pensamento dos economistas clássicos, que era, eles defendiam a livre iniciativa, né, e o mercado privado, ou seja, a livre iniciativa das empresas se constituírem, dos indivíduos, né, é um sistema de mercado, sistema capitalista, de economia livre. Então, esse era o pensamento dos economistas clássicos. Eles não defendiam intervenção do Estado na economia, eles acreditavam que uma mão invisível fazia com que o Estado funcionasse de uma forma que gerasse bem-estar a seus agentes econômicos.
né? Essa escola funcionou bem por um bom período naquela época, ou seja, eles acreditavam que realmente o mercado em si conseguiria resolver todos os problemas e a economia realmente estava funcionando de forma de forma considerada regular naquela época, sem muitas crises, sem muitos problemas, e então eles acreditavam que estava dando certo. E com isso, como eles acreditavam nisso e que regia o pensamento nessa época, os economistas neoclássicos começam a intensificar os seus estudos, né? Como a macroeconomia, né, os fundamentos macroeconômicos estavam muito bem fundamentados, estavam funcionando bem, fundamentados naquela época, né? Estavam funcionando bem, eles voltaram a preocupação para as relações dos consumidores, né, dos empresários, como o consumidor pensa, de que forma que ele escolhe um produto, né, começar a estudar o comportamento do consumidor, começar a estudar o comportamento das firmas, a gente chama de teoria das firmas, né, aí há um aprofundamento do estudo da microeconomia, né, principalmente com modelos mais complexos envolvendo matemática e economia, né, nesse período há um riquíssimo ganho para a ciência econômica nesse sentido da microeconomia e dessa relação com a matemática. Esse estudo, o seu auge foi nesses 60 anos, de 1870 até 1930. Aí depois veio a crise da Bolsa de Nova York, em 1929. Então, com isso, a livre iniciativa defendida pelos economistas clássicos de que o mercado se autorregularizasse, né, de que resolveria seus problemas sozinho, essa mão invisível falhou, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, muita gente perdeu o emprego, perdeu as firmas, perdeu tudo que tinha, né, eles viram que o mercado não funcionava tão bem assim. E com isso, ganha importância a teoria keynesiana, né, que Keynes escreve em 1936, Teoria Geral do Emprego e da Renda, e ele defende uma maior participação do Estado na economia, realmente como indutor no desenvolvimento e do crescimento econômico, né? Ele era ao contrário da livre iniciativa, ele acreditava que o Estado tinha mais participação, o Estado poderia, né, auxiliar aí no crescimento e no desenvolvimento econômico. Então, Keynes defende maior participação do Estado na economia. A teoria keynesiana, ela até hoje está em discussão, ela prevalece até hoje. A gente vê exemplos da teoria keynesiana sendo aplicada, aí, principalmente em períodos de crise, por exemplo, na crise de 2008, onde teve uma grande intervenção do Estado na economia, né, disponibilizando dinheiro, empréstimo aos bancos, empréstimo para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, com recursos públicos. Então, isso é uma influência do Estado na economia, influência keynesiana, né, e até hoje se discute a teoria dele, defendendo-se, alguns economistas defendem maior participação do Estado na economia, outros defendem menor participação, né, e essa argumentação, né, faz chegar a um consenso em muitas economias, né, ou seja, tem momentos em que eu preciso realmente do Estado mais presente, outros momentos eu não preciso tanto, e assim vai funcionando a economia num contexto atual. Vamos agora aprofundar mais um pouquinho cada um desses pensamentos. Relembrando aqui, o mercantilismo, então, foi a primeira escola econômica, né, caracterizada pelo acúmulo de riquezas, principalmente pelas grandes navegações. A reserva de metais preciosos ela ganha um grande destaque. Quanto mais metais preciosos você tinha, mais poder, né, o governo tinha. Era a época do grande nacionalismo, né, vindo principalmente da Europa, dos países mais ricos. Forte intervenção do Estado da economia. Essa escola de pensamento, esse modelo de pensamento econômico estimulou muitas guerras, né, e o Estado era muito presente em assuntos econômicos. Na realidade, o Estado e a economia era uma coisa só. Não existia muita distinção. Né, o Estado estava em tudo. A fisiocracia que a gente viu, uma escola de pensamento francesa, sustentavam que os economistas fisiocratas sustentavam que a Terra era a única fonte de riqueza e a economia seguia uma regra natural das coisas, assim como é a lei da natureza. Para eles, a lei da natureza é uma lei suprema e toda a sociedade regia sobre essa lei. A fisiocracia ficou bem famosa
por François Quesnay, que ele elaborou o Tableau Économique, que era um quadro econômico. Foi a primeira pessoa, o primeiro economista que dividiu a economia em setores, né, da indústria, comércio, serviço, e começou a dividir a economia e desenhar, né, desenhar não, propor esse quadro onde esses setores se interrelacionavam, né? E esse quadro dele é estudado até hoje, né? E foi um pouco mais aperfeiçoado em Lantieff no século XX no modelo de insumo-produto, né? Onde como que eu relaciono esses setores na economia. Então, a grande contribuição da fisiocracia para a economia foi esse quadro econômico do François Quesnay. Os clássicos, né, como a gente já viu, o precursor foi Adam Smith, né, ele é considerado o pai da economia, ele acreditava na livre concorrência, que a livre concorrência levaria a sociedade à perfeição, né, que o liberalismo gerava bem-estar. No livro dele ele cita o exemplo do açougueiro, né, por exemplo, o açougueiro vende carne, a família compra a carne e leva para jantar, que a carne é saborosa, todo mundo se delicia com a carne no jantar e ficam todos felizes, né? Mas será que ele faz a pergunta, será que o objetivo do açougueiro é fazer as pessoas felizes, né? O objetivo do açougueiro é ter lucro, e para ter lucro ele tem que vender uma carne de boa qualidade, né, a um preço justo para a família poder comprar, né, a família compra aquela carne, paga aquele valor, né, acha que aquele realmente é o valor que vale aquela carne, chega em casa, come e se sente feliz. Então, se todo mundo agir, quando ele fala o seguinte, se todo mundo agir pensando nele, né, o açougueiro agiu pensando no lucro, né, de vender um bom produto, né? Isso faz, se todo mundo agir dessa forma, a economia poderia chegar no seu bem-estar, né? Todo mundo pensando no seu lucro, lógico, levando tudo em consideração os custos de produção, a concorrência, tudo, né? E isso gerava bem-estar para a sociedade, né? Ele acreditava na especialização do trabalho, gerava eficiência, né? E a produtividade decorre da divisão do trabalho. Por exemplo, cada um fazer uma tarefa, né, muito mais barato do que uma pessoa fazer várias tarefas num processo produtivo. E ele defendia que o papel do Estado deveria ser limitado. Depois vem David Ricardo, né, que ele analisa o comércio entre as nações. A principal contribuição dele é a teoria das vantagens comparativas, onde um país vai fazer um comércio comercializar com outro país, né, quando esses custos de produção são mais caros, então ele compra de um país que o custo é mais barato e vende quando o custo de produção do seu país é mais barato. Então, você compara os custos entre um país e um outro para você fazer o comércio entre essas nações. Depois tem o John Stuart Mill, que ele é um sintetizador do pensamento clássico, ele consolida todo o estudo econômico naquela época, a importância dele foi realmente sistematizar o estudo econômico. Ainda falando dos economistas clássicos, a gente tem o Jean-Baptiste Say, ou simplesmente Say, que o mais importante de Say é a definição dele de que a oferta cria sua própria demanda. Então, naquela época, eles não estavam preocupados se as pessoas teriam, se uma empresa, por exemplo, ia ter demanda, né, se os indivíduos iam comprar seus produtos, eles não estavam preocupados. Eu falo assim, se eu produzir, eu sempre vou ter demanda. Porque eles acreditavam que quando você faz a oferta, né, quando você oferta algum produto, você remunera os fatores de produção. E essa remuneração, que são salários das pessoas, vão fazer com que eles tenham renda para poder demandar. Que isso faria a economia funcionar, que eu não precisaria de preocupar com demanda. Né? A oferta cria sua própria demanda. Esse era o pensamento de Sé. Depois, ainda com os economistas clássicos, vem Malthus. Malthus ele começou a estudar a população, que ele fala que a importância da população na economia, né? Que ele fala que a causa dos males econômicos naquela época era o excesso de população, ou seja, tinha gente demais para ser alimentada, gente demais para procurar emprego. Então ele acreditava que as guerras, né, ou as pestes naquela época dizimavam milhares de pessoas, era uma solução para interromper o crescimento profissional. Então, ele, de um certo modo, ele aceitava as guerras como algo bom,
porque diminuiria o excesso de população, aí diminuiria o desemprego, diminuiria a fome da sociedade, né? Só que ele errou um pouquinho porque ele não previu que poderia ter progresso tecnológico, né, que melhoraria a produtividade, descobrimento, por exemplo, de pílula anticoncepcional, de meios para o controle de natalidade. Então, né, mas no contexto daquela época, né, ele pensava isso e foi muito racional o pensamento dele, né, naquela época. E trouxe à tona também a importância do estudo da população, da demografia na economia, né, que é outro ramo que a gente estuda, a demografia, os movimentos populacionais, como ele é importante nas análises econômicas. Então, ele traz isso à tona, a importância de Malthus também vem por esse sentido. Vamos mudar um pouquinho agora, falar dos neoclássicos. Vamos falar agora um pouquinho dos economistas neoclássicos, né? O primeiro deles foi o Alfred Marshall. Ele escreveu um livro chamado Princípios de Economia, e que ele faz um estudo da evolução da microeconomia, né? Que estuda aí o comportamento do consumidor, como o consumidor pensa, né? Quando ele vai tomar a sua decisão, né? Ele estuda aí a maximização da utilidade, ou seja, eu só vou consumir quando eu sentir que aquele bem for útil para mim, né? Aí falando sobre os indivíduos, né? O indivíduo só vai consumir alguma coisa que for útil e a empresa só vai produzir quando ela conseguir maximizar os lucros, né? Aí ele também escreve sobre a teoria marginalista, né? Da que a gente viu lá sobre o princípio marginal, e a teoria quantitativa da moeda. É uma grande sofisticação na parte de microeconomia essa questão da utilidade e da maximização do lucro. Sofisticação porque ele inclui vários modelos matemáticos para provar toda a teoria que estava por trás desse comportamento do consumidor e da maximização dos lucros, né? Falando aí das firmas, né? Tanto do consumidor pelo lado da utilidade, quanto as firmas pela maximização dos lucros. Aí depois vem Keynes, como a gente falou, né? O Keynes ele deu muito certo porque a teoria dele defende a participação do Estado na economia e vem depois da crise de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que foi por água abaixo a ideia de que essa mão invisível foi por água abaixo a ideia de que a mão invisível resolveria todos os problemas de mercado. Né? Então, dando mais importância aí à presença do Estado na economia, e ele inverte a lei do Sé. Lembra que a lei de Sé fala que a oferta cria sua própria demanda? Aí Keynes falava assim, não, a demanda que gera crescimento econômico, a demanda que gera oferta. E ele começa a inverter isso aí, ele inverte a lógica. Né? Eu não posso simplesmente somente produzir, não vai garantir que eu tenha demanda. Né? Eu tenho que verificar primeiro qual que é a minha demanda, né? Que eu tenho demanda, sim, eu vou ofertar aquele produto, né, para aquela população, para aquele nível de demanda. Então, ele investe a lei do Célio, acha que a demanda é mais importante do que a oferta, ela que gera crescimento econômico. Mostra que é necessária a maior intervenção do Estado na economia, né? Só como lembrar de Keynes, lembra de maior intervenção do Estado na economia. Né, ou seja, política de gastos públicos. Gastos públicos, para ele, é importante para o crescimento e desenvolvimento econômico. Né? E ele deu sorte, porque além da crise de 1929, né, depois da Segunda Guerra, a teoria dele pôde ser colocada em prática, porque com a destruição da Europa, né, no pós-guerra, na Segunda Guerra, né, o governo investiu muitos recursos para reconstruir esses estados. Então, aquilo que ele defendia a intervenção do Estado, falando que geraria crescimento econômico, funcionou no pós-guerra, né? E fez aumentar a sua fama nessa época. Até hoje, né, a gente tem os debates teóricos sobre Keynes, né? Tem os monetaristas de Chicago, né, que defendem o controle da moeda e menor intervenção do Estado. Os fiscalistas, já lá na faculdade de Yale ou em Harvard, né, que as políticas fiscais ativas, né, com maior intervenção do Estado, e tem os pós-keynesianos que fazem uma releitura de Keynes, defendendo também maior intervenção do Estado na economia. Por último, a gente chama aqui de abordagem alternativas, né? A gente tem Marx, que ele escreveu o livro Capital, né? Marx aí questiona, né, essa teoria do valor-trabalho,
né, citando o conceito de mais-valia, né, que ele desenvolveu. Ele fala o seguinte, que mais-valia é a diferença entre o valor produzido e o valor recebido, porque naquela época as empresas tinham um lucro exorbitante e o salário era muito baixo, quase um trabalho escravo naquela época. Aí ele falava que essa mais-valia era prejudicial para o trabalhador, né? Que a economia ela passa do feudalismo para a burguesia, né, que estão a elite aí, ela se apropria dos meios de produção da sociedade e quase que escraviza o restante da população, o proletariado. Né? Ele acredita no trabalho, mas ele achava que o trabalho não era bem remunerado e que aqui a burguesia aí que detinha os meios de produção tinham basicamente toda a renda. Então ele começa a criticar isso, né, e defender o comunismo, a divisão desses meios de produção entre a sociedade de forma a que esse lucro, essa renda não ficasse concentrada nas mãos da elite, da burguesia, desse pequeno grupo de pessoas que eram donos dos meios de produção. Marx dizia que os trabalhadores eram explorados, né, que houve pouca divulgação das obras dele por causa da hegemonia ocidental. Né, as ideias ocidentais chegavam mais fácil aqui, principalmente na América, né, e a obra dele era mais difundida lá. Marx condenava e lutava contra o trabalho infantil, né, desde aquela época, e chamou a atenção das desigualdades sociais. Então, e a gente vê que muitas pessoas xingam as outras hoje, até motivo de xingo, ou ser marxista, ser comunista, né, como se fosse uma coisa ruim, né, só que era uma maneira diferente de pensar, uma maneira de questionar a realidade em que ele vivia naquela época. Ele estava insatisfeito, inconformado com grande riqueza nas mãos de poucos, né, e os trabalhadores passando dificuldade, passando necessidade. Né? E isso a gente pode trazer nos dias de hoje também, debater por que a sociedade é tão injusta, né? Por que existe tanta desigualdade, por que tanta gente passa dificuldade, poucas pessoas têm muito dinheiro. Então a gente continua questionando isso, e não é problema nenhum você ter esse pensamento, um pensamento de socialista, de comunista, não é nada de errado nisso, pelo contrário, é uma maneira de pensar, e você não pode ser taxado de ruim ou bom só pela sua maneira de pensar. O importante é que você traga para as suas discussões, para o seu pensamento, né, seja em qualquer profissão que você exerça, traz esse pensamento à tona, porque o consenso ele vem do debate de ideias antagônicas. Né? Você debatendo ideias antagônicas, você chega a um consenso que vai ser bom para ambas as partes. Né? Eu queria que a sociedade pudesse ouvir mais as pessoas, né? Pudesse conversar mais, e pudesse não esquecer e não marginalizar, né, os pensadores antigos aí que questionavam a sociedade naquela época, né, pensando em mudar. O que a gente traz para o legado hoje o que seria a contribuição de Marx hoje? Seria essa questão de questionar. Então a gente faz o questionamento: por que o Brasil se arrecada tanto? Né? Por que tem tanta obra parada? Por que a política pública não chega aos mais necessitados? Por que não há vontade política de fazer as coisas? Por que tem tanta corrupção? Né? Isso é uma maneira que Marx poderia questionar hoje a sociedade. A gente não pode aceitar tudo calado. Né? E outra coisa também é questionar o capitalismo. Né? Muita gente que xinga o comunismo, né, defende o capitalismo. Mas que capitalismo é esse hoje, que a gente tem uma sociedade totalmente injusta, né, com muito dinheiro nas mãos de poucos e muitas pessoas passando dificuldade? Será que o capitalismo deu certo? Será que esse capitalismo hoje, que polui os rios, que polui o ar, né, que esses lucros exorbitantes das grandes corporações que dominam o mundo, será que esse é o capitalismo que a gente quer? Ou será que a gente pode pensar numa sociedade onde eu tenha uma maior distribuição de renda, uma maior valorização dos empregados, dos trabalhadores? Né? Então a gente pode pensar que alternativa que a gente tem para a sociedade hoje. Né? E quando a gente vai estudar isso, questionar, é bom a gente ter conhecimento de tudo que já foi escrito, seja do lado do comunismo, do capitalismo, trazer o que tem de bom dos dois lados. Né? Por exemplo, o capitalismo defende a livre iniciativa. E nada melhor do que a livre iniciativa, você ser livre para você fazer o que você quiser. Né? Mas isso também não dá direito ao grande poder econômico fazer o que quer também, tem que ter um meio termo. Então,
debate de ideias é isso que vai gerar conhecimento, que vai fazer uma sociedade melhor. Né? Você trazer as ideias ao debate e gerar bem-estar para todo mundo. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.